Bem-vindos ao nosso AICA Cenários. Hoje o nosso assunto é especial. É um assunto que trata da relação da inteligência humana com a inteligência da máquina, a questão da inteligência artificial. E nada melhor para tratarmos desta questão que é extremamente estratégica hoje para os rumos e os processos decisórios na economia, na política e nos meios sociais, do que trazer um administrador pós-graduado, com MBA, com larga experiência em liderança, em aprendizado na área da gestão. Bem-vindo, Flávio Jardim. Obrigado pelo convite. Flávio, o que é a disrupção da inteligência artificial? Na minha opinião, a inteligência artificial, se a gente pode chamar isso de inteligência, que na minha opinião é uma questão de você ter uma formulação de conteúdo a partir de uma base de dados que você tem. Então, a inteligência artificial que está sendo dita hoje é porque você tem uma base de informação tão grande que você precisa dar uso para ela. Então, primeiro você tem que ter uma base de informação confiável. Esse é o grande problema que você tem hoje. Tanto é que os experimentos da inteligência artificial inicialmente foram colocados na internet, né? E aí começou a aparecer alguns absurdos, que a máquina começou a aprender em cima de versões de informação. Todo mundo posta alguma coisa com uma opinião, mas de fato nem sempre é aquela opinião que aquela pessoa tem sobre um assunto específico. Mas, para a inteligência artificial, ela vai aprender com aquilo. Então, ela aprende a partir de uma quantidade de informações que é fornecida a ela. Então, o dado, a informação, que é o novo petróleo, que falavam que até, e realmente é. Só que se você tem uma massa de dados muito grande, você tem que organizar essa massa de dados e você conseguir manipular esse nível de informação. A disruptura está exatamente nesse momento. A gente conseguiu plataformas que conseguem processar um volume de dados muito grande e conseguem te dar algumas respostas que você consiga aplicar na sua vida. Então, é um desenvolvimento contínuo, mas nós já fazíamos isso, só que com uma capacidade de processamento muito mais cara, que hoje está muito mais barata, e com um nível, uma capacidade de armazenamento de dados, que também era muito caro, que hoje está muito mais barato. Então, a disruptura está na abundância de você processar dados muito mais rapidamente e você armazenar dados num volume que a gente nunca viveu na raça humana, fora a computação quântica. Isso que você está colocando é uma coisa muito importante, né? Porque se a gente for pensar no desenvolvimento da máquina, né? o machine learning, né? Do final da Segunda Guerra Mundial, né? Até pelo menos a década de 60, com o estabelecimento dos mainframes, né? Nós temos ali a máquina saindo da mecânica para a eletrônica, né? E acumulando dados, né? Aprendendo. Tivemos aquela obra-prima do Stanley Kubrick, né, 2001, Odisseia no Espaço, que já antevia, né, o problema da máquina inteligente, né, com a inteligência humana. Depois, década de 70, 80, o grande avanço dos mainframes e aí o surgimento dos computadores pessoais, né? E aí o que você colocou, nós saímos da área do armazenamento em massa para o armazenamento líquido, né? Quase que um sistema parecido com o que nós temos desenvolvido no nosso próprio cérebro, né? Ou seja, uma capacidade de congregar dados e trabalhar com eles. Então está na hora de nós agora começarmos a aprender melhor, ou o fato hoje do impacto da inteligência artificial não está no grande problema do aprendizado das pessoas, da capacidade cultural, educativa das pessoas lidarem com a inteligência artificial. Ou seja, talvez agora elas precisem também saber como
lidar com os dados com os quais elas lidam, né? Com os quais elas administram. Né? Com certeza. Tem uma questão interessante, que é a questão de palavras complexas, né? O nível de vocabulário das pessoas, etc. Você consegue descrever uma situação usando palavras simples. Só que a sua extensão, a frase vai ficar longa, você acaba perdendo, desfocando, você vai ter dificuldades. Tem palavras que refletem ou que representam coisas mais complexas. Se você tem uma população com um nível de vocabulário muito simples, é natural que ela consiga elaborar planos mais simples, projetos mais simples, ideias mais simples. Se você tem um nível de vocabulário ou necessita de um nível de vocabulário mais complexo, é porque o seu pensamento ficou mais complexo. A IA, ela precisa de definições. A IA está trabalhando de uma forma interessante a partir de um nível de vocabulário e vai depender de cada um qual é o seu nível de vocabulário que você vai aplicar junto com a inteligência artificial. E o vocabulário implica em você saber fazer a remissão. Né? É. Se você não tiver essa capacidade de remissão, o IA fica inútil. Né? Ou então o IA te ajuda, até nesse ponto, desde que você saiba que você precise disso. Toda doença a cura da doença começa pelo diagnóstico. Se você sabe em que estágio que você está, ou que você precisa melhorar em certas coisas, a IA pode te ajudar perfeitamente nisso. Você pode perguntar para a IA quais as informações que ela precisa saber para que ela tome uma decisão, ou ela te informe de uma maneira mais adequada. A decisão, poxa, ela sempre seja do ser humano. Mas, assim, a IA pode ajudar no processo de aprendizado, porque eu acompanhei a implementação do telecurso. Eu sou muito fã do processo do telecurso 2000, depois todos os telecursos que a Fiesp, inclusive, fez, junto com a CNI, etc., com a editora Globo. Então, o que eu notei na implementação, eu acabei ajudando a implementar algumas estruturas. Você conseguia colocar numa tela, hoje uma tecnologia que a gente fica, isso é muito básico, você colocava numa tela um conteúdo onde, ao mesmo tempo, o professor, a pessoa que estava implementando o projeto, assistia aquele conteúdo e o aluno assistia o conteúdo. Fernando, a gente capacitava os dois. Um aprendia com o outro. Um aprendia, você nivelava o conhecimento. Você tem uma pessoa de Roraima, do Acre, de Rio Branco, de Recife, de Chapecó, de Olinda, todo mundo aprendendo um conteúdo ao mesmo tempo. E um professor tendo a sua reatualização do processo, você tem um plano de aula feito. Eu não estou dizendo que seria adequado para o Brasil inteiro. Seria ótimo que pudesse adequar cada um com a sua característica, com a sua cultura local. Mas você já tem um modelo onde você podia fazer o plano de aula utilizando os recursos que você tem na região. Mas o básico era bem feito. E é bem feito. E é isso que a gente pode ter hoje com inteligência artificial, de uma maneira muito aplicável. E rápida. E rápida. Então, o que você tem que ter é expectativa de vida, expectativa de mundo. O que você quer do seu mundo? Eu quero implementar um sistema de energia na minha cidade onde eu tenho certas características. Uma pessoa que está mais habituada vai olhar as características e vai identificar certas características. Né? Um jornalista, quando visita um local, é diferente de um escritor, que é diferente de um engenheiro. Eles vão olhar coisas diferentes. Mas quando você está treinado a perceber o que você tem, você consegue identificar essas coisas. Mas eu não consigo ainda juntar tudo isso.
A IA te ajuda a fazer isso. E você vai ter uma curadoria de conteúdo do universo, do nosso universo, muito rapidamente. Eu acho que esse é o termo exato para a nova profissão, né? O curador de conteúdo. É você entender da onde você está e para onde você quer ir. Porque se você não souber, você está perdido. Né? Se você sabe que você está num local que você está pleno, você não quer ir para lugar nenhum. Você está bem e não quer ir, não tem problema. Mas se aquilo está incomodando, se você consegue perceber o que te incomoda, aí ele fala, mas eu gostaria de ter um outro destino. E esses destinos normalmente são comparativos. Né? Se você viveu a vida inteira num local só, dificilmente você verifica ou vê potencialidades nesse local. Quem se vem de fora, está tão habituado a coisas diferentes, consegue perceber potencialidades naquele local. Eu sou fã de um projeto antigo, que é o projeto Rondon. O projeto Rondon, o maior benefício que ele tinha era provocar essa ligação. Você trazer pessoas de um ambiente completamente diferente do outro, para que esses tenham um convívio e vejam situações de vida completamente diferentes. E esse choque hoje de conhecimento, né? E obviamente a síntese que isso pode ocasionar, o IA, ele praticamente ele pode mimetizar ou trabalhar com isso, né? Efetivamente. Né? Sem dúvida. Você tem hoje um acesso. Primeiro que o acesso à internet, ela nivela a vida humana de uma maneira muito adequada. Porque assim você tem liberdade para tudo. E a liberdade tem o seu lado bom e o seu lado nem tanto. Você tem a disponibilidade, um conteúdo muito grande. Então você não saber o que você quer, ou não saber o que você pode ter, a IA pode te ajudar. Então, se você conscrever a sua história, ou se você contar a sua história, dentro da sua região, como é que você vive, etc., e você só perguntar para ele o que eu poderia ter de diferente, ou o que eu poderia melhorar para ter uma qualidade de vida melhor, que é uma frase que não caberia na IA, porque você tem que ser mais específico, mas você começa a aprender coisas com a IA. Este é o lado poético, né? Porque você tem tudo isso à disposição. Mas a IA é um sistema programado. Né? E depende do que você programa, você induz um comportamento na outra ponta. E aí a indução vai depender do projeto macro, né, que está envolvido no uso da máquina. Isso. Essa questão é que pode ser o grande choque do futuro. Essa facilidade de você queimar etapas, né? Trabalhar com um bom auxiliar cibernético, né? Vai causar exclusão. Né? Então, só voltando àquele ponto, depende muito daquele ponto, se é onde você quer chegar. Se alguém está aqui indicando que você vai ter que chegar aqui, ele vai te fornecer informação suficiente para você chegar aqui. Mas é onde você gostaria de estar chegando. Você tem capacidade de escolha do teu destino. Ou seja, você quer aquilo que você deseja? Então, assim, a IA é muito boa e a gente vai ter uma questão interessante que está acontecendo em grandes empresas. CEOs estão tendo que aprender filosofia. CEOs têm que entender um padrão um pouco maior do que você Ou seja, a faz. máquina da administração ela passa a demandar para o ser humano uma alma e um conhecimento filosófico para que ele possa lidar com a inteligência artificial. Porque assim, nós vivemos sempre num momento de escassez. E os princípios da escassez permeavam a vida da gente o tempo todo. E a provocação e se não tiver escassez? Como é que você faz? Como é que você vive? A economia, né? Como é que você vive num mundo sem escassez? Que nossas bases são todas em cima disso.
como é que você se estabelece e consegue responder essas perguntas? Como é que você entrega valor sem escassez? E num mundo em que, numa economia hoje em que o grande valor é o conhecimento, essa capacidade de você nivelar os conhecimentos pode levar a grandes problemas, né? E pode levar a grandes conquistas. Conquistas. Então, assim, por isso a filosofia. É. Por isso essa questão ética de você... É como aquele chefe indígena que fala, você tem dois grandes animais dentro de você, um perverso e outro bondoso. Né? E qual vai crescer? Aquele que você alimentar. Né? É. Então, assim, qual é a tua escolha? Falam tanto de sustentabilidade, mas esta é o princípio da sustentabilidade. Está baseado na filosofia. Quer dizer, como é que você é sustentável sendo harmônico? Se você for harmônico, você vai fazer com que o planeta fique sustentável. A grande, na minha opinião, a grande meta nossa não é sustentabilidade, É é a harmonia. harmonia. É harmonia. Aliás, com essa mensagem, queria muito agradecer essa oportunidade, porque, veja, essa é uma base do pensamento estratégico, não é, Flávio? Se nós não tivermos este conjunto de valores, de questões postas em jogo, nós não vamos saber para onde vamos. Né? É isso mesmo. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço. Obrigado.